Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adélia Nicoletti, eu sou mestre e doutora em artes pela Escola de Comunicações e Artes da USP e falo aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo. Eu tenho experiências como professora de graduação e pós-graduação e dentre os cursos de pós, dois deles, artes manuais para a educação e artes manuais para terapias, sob coordenação da professora doutora Nina Veiga. O título da minha apresentação de hoje diz respeito ao livro que eu publiquei recentemente, Manto da Transição, narrativas escritas e bordadas por uma mãe de trans. Neste livro eu conjugo narrativas escritas com palavras e narrativas escritas com bordado. E ele tem uma intersecção muito profunda, muito produtiva com os cursos coordenados pela professora doutora Nina Veiga, na medida em que algumas das minhas parceiras neste trabalho foram alunas desses cursos e formaram-se como especialistas, tá bom? Eu peço licença para vocês, para eu olhar aqui as minhas anotações de vez em quando. Vou falar um pouco desse livro que foi contemplado pelo PROAC LGBTQIAPN+, na edição de 2022. O PROAC é um projeto de incentivo a produções culturais do estado de São Paulo. Eu enviei um projeto e depois de 1 ano e meio, o livro foi publicado e exposições desses bordados foram feitas. Vou comentar com vocês o percurso. Em 2014, o meu filho de 20 anos, que estava cursando a faculdade, que até então era designado como mulher, desde que nasceu, foi educado como menina, se desenvolveu como uma moça, começou a apresentar o que a gente chama de disforia de gênero. Na verdade, isso foi acontecendo ao longo dos anos, mas aos 20 anos, em 2014, como eu disse, ele manifestou esse descontentamento com a identidade de gênero que tinha sido atribuída a ele. Ou seja, a partir daquela fase, ele começou a se identificar como homem. Houve um processo para que isso acontecesse, não é uma coisa padronizada, várias pessoas que têm essa disforia de gênero e que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído, podem ou não fazer transformações corporais, podem ou não fazer cirurgias, serem medicadas com testosterona para desenvolver pelos pelo corpo, barba, etc. No caso do meu filho, essas modificações foram feitas. Então, houve todo um processo desde a manifestação dessa disforia até digamos, a mudança completa na sua performance de gênero. Passar a ser visto como homem, a se comportar como homem, trocar o nome, trocar os documentos e assim por diante. Esse processo todo não foi leve para ele, com certeza, e para nós também não. Quando uma pessoa faz uma transição de gênero, a família toda e a própria comunidade transicionam também. Esse processo, dizendo bastante rapidamente para vocês, ele foi registrado em um diário, que eu chamo de Diário da Mãe Trans, da mãe de trans. Nesse diário eu colocava as minhas angústias, os meus sentimentos, as minhas confusões, as minhas dúvidas, as minhas descobertas, ao mesmo tempo em que colocava como estava o processo dele de transição de gênero. Esses registros duraram até 2018, quando ele fez a mamoplastia redutora e quando recebeu, então, a nova certidão de nascimento, com o nome já retificado. Os anos se passaram, então, desde 2018, esse material ficou guardado, esse diário, assim como
algumas peças de roupa de quando ele performava como menina e como moça, inclusive roupas que nós usávamos juntos, porque era uma jaqueta, outra jaqueta que a gente revezava no uso porque nós gostávamos. Muitas coisas foram dispensadas, foram doadas, o quarto foi transformado, embora ele não morasse mais conosco, fotografias foram guardadas, objetos foram doados, bijuterias, etc. Tudo que era do mundo feminino, ou quase tudo do mundo tido como feminino, foi repassado. Mas algumas peças de roupa da infância, principalmente, ficaram guardadas por motivos afetivos, ficaram escondidas, na verdade, e eu não sabia muito bem o que fazer com elas, ao mesmo tempo em que não queria doá-las. Em 2022, eu comecei a elaborar algum tipo de produção artística em que eu pudesse utilizar esse diário para divulgar, para criar uma espécie de repertório para outras mães e outras famílias de pessoas em transição, especialmente as transmasculinas, porque quando o nosso filho fez a transição, não havia muito material a respeito. A gente teve que descobrir meio que sozinhos como se dava isso, como era esse processo. Então, a partir daí, eu comecei a pensar na importância de se criar cada vez mais repertórios, de trazer ao mundo cada vez mais informações para que outras famílias não precisassem passar pelo mesmo processo demorado e doloroso que nós passamos. E daí surgiu a ideia de se criar uma rede de mães em que eu pudesse conversar com outras mães, saber do seu processo de acolhimento, porque são narrativas de acolhimento que eu buscava, né? Perguntei ao meu filho se poderia levar adiante o projeto, ele disse que sim, convidei-o a acompanhar, e a partir daí localizei uma série de mães, de homens trans, porque é uma categoria com menos visibilidade, e conversamos, fiz uma série de entrevistas, trocamos experiências, né? Não foi só um questionário, mas foi uma troca, eu falando de mim, elas falando delas e da experiência em família, somente mães e somente narrativas de acolhimento. Acontece que, em paralelo a isso, surgiu a ideia de trazer também as roupas, porque várias dessas mães comentavam do incômodo, de um certo sofrimento de se desfazer de roupas e de objetos. E eu me espelhei nisso também, me identifiquei com essas manifestações. Foi aí que surgiu a ideia de trazer, tirar do baú, tirar da gaveta, do esconderijo essas peças de roupa que ainda se ligavam àquela menina, né, aquela pessoa designada como menina ou como moça, trazê-las à luz, só que retrabalhadas, ressignificadas, elas também transicionadas. Essas peças de roupa passariam por uma transição por meio de narrativas, só que não narrativas escritas com palavras, mas através de bordados. Poderíamos usar palavras também, usamos, mas elas seriam bordadas, né? E essas peças de roupa que antes faziam parte do vestuário dessa criança tida como menina e carregada desse sentimento, dessa melancolia e dessa nostalgia, passam a ser objetos de arte, passam por uma intervenção artística, uma intervenção simbólica, a ponto de carregarem em si uma narrativa, um discurso de acolhimento e de processo, tá bem? Para esse trabalho de ressignificação das peças de roupas, eram vestidos e 2 jaquetas, e mais
o manto que dá título ao livro, eu convidei 5 amigas artistas do bordado. 4 delas ex-alunas dos cursos da professora doutora Nina Veiga. Foram elas: Ive Ota Calejon, Renata Matteoni Macera, Janice Kirner, Karina Nakahara e uma amiga cenógrafa que não foi aluna desses cursos, Ana Paula Patroni, arquiteta. A cada uma delas eu fiz uma proposta de trabalho e uma proposta de abordagem, uma peça de roupa, né? Para que a gente pensasse juntas uma ressignificação a partir também das entrevistas. Eu poderia trazer todas elas, mas decidi trazer uma das peças que eu fiz em parceria com a Renata Matteoni Macera. Com Ive Ota Calejon, trabalhamos Sachiko, numa peça que era o vestido de primeira comunhão. Com Karina Nakahara, trabalhamos com base em Zuzu Angel, um vestido que foi usado num casamento. Com Ana Paula Patroni, usamos uma jaqueta que foi trabalhada com referências a Arthur Bispo do Rosário e o artista Leonilson. Com Janice Kirner, o tema foi Diadorim, personagem de Grande Sertão Veredas, que em muitos estudos é tido como um personagem transmasculino, um homem trans. As outras peças eu criei individualmente, né? E um outro vestido também foi feito em parceria com Renata Matteoni, a partir de patuás, com referência a Rosana Paulino. O que eu trouxe para nós vermos agora é um vestido que foi de uma festa caipira e a base de trabalho dele de ressignificação, depois de muitas conversas, muitas trocas entre mim e Renata, foram os trabalhos da artista francesa Louise Bourgeois. Já vou mostrar para vocês. Este é o vestido que eu mencionei, ele é originalmente branco, apenas com essas estampas coloridas. Esse é o aspecto resultante. Eu vou virar aqui para vocês verem, tá? E, se for possível, depois eu coloco uma imagem somente do vestido aqui na edição desse vídeo. Muito bem, Renata e eu tínhamos, depois de, como eu disse, muitas conversas, chegamos a uma ideia de ressignificação desse vestido a partir de 2 princípios. Um princípio de tingimento com pigmentos naturais, que é um trabalho de pesquisa da Renata, e um trabalho de bordado de palavras, que também é uma pesquisa desenvolvida por ela. Esse bordado de palavras é o que se refere mais intimamente a Louise Bourgeois, que tem um histórico de família ligado às artes manuais. Ela é de uma família de pai e mãe que trabalhavam com tapeçaria. Ela perdeu a mãe muito cedo, conservou muitas peças de roupa dela e, durante a carreira de Louise Bourgeois, uma parte, uma linha de trabalho dela é a partir de vestimentas, reelaboração de vestimentas, ressignificação também e bordado dessas peças. Por isso, chegamos aí a essa referência muito preciosa para nós. Vamos lá. Na questão do tingimento, Renata sugere que nós pudéssemos representar a bandeira trans nesse vestido. Começando então por baixo, num tingimento terroso, que originalmente estava mais próximo do cor-de-rosa, mas esse tingimento natural, ele sofre interferência, né, da temperatura, da luz, então houve algumas mudanças aqui.
o meio que se manteve praticamente branco e aqui a parte superior em azul, né? Também tingimento com pigmentos naturais. Aqui temos uma representação então de uma bandeira. Já podemos ler que esse vestido passou por uma ressignificação que tem a ver com a própria transição de gênero da pessoa que o utilizava, né? Que o vestia. Agora, quando a gente olha para ele, a gente vê primeiro essa bandeira, ou pelo menos eu vejo assim, e depois eu me lembro dessa festa junina que esse meu filho usou, né? Participou com esse vestido. Numa outra frente aqui, né? De decisões, a gente vai se ater agora às palavras bordadas, tá bom? Eu vou deixar o vestido um pouco de lado para conversar com vocês a respeito disso. Como é que foi o processo? Durante as entrevistas, eu percebia que havia palavras recorrentes por parte das mães. Angústia, pesadelo, medo, desespero, aflição, preconceito, dúvidas, etc. E que ao longo desse processo e ao longo da entrevista, essas palavras eram substituídas por acolhimento, compreensão, amor, afeto, resiliência, respeito, tá? Eu cotejei das entrevistas as palavras mais repetidas e entreguei nas mãos de Renata para que ela pensasse uma disposição dessas palavras no vestido. E o aspecto resultante, né, foi de uma felicidade imensa, porque Renata fez esse risco das palavras em espiral, que também é uma imagem recorrente na arte de Louise Bourgeois, o uso da espiral, e ela escolheu as palavras numa ordem que levasse das mais aflitivas, próximas do vermelho, e passassem para as brancas, chegando ao azul de uma forma mais suave, de modo que a primeira palavra, as primeiras palavras são angústia, conflitos, e isso vai subindo, né, para aflição, pesadelo, assombro, insônia, e vai chegando a acolhimento, paciência, respeito, empatia, até chegar na coragem, na resiliência, na compreensão. Para fazer esse bordado de forma tão delicada, eu pedi a Renata que começasse a bordar para mim, para eu entender como seria feito isso. É um fio apenas de moliné, ou uma agulha de costura, e esse bordado que era feito com vagar, com muito capricho, muito cuidado, na busca de uma precisão desses pontos. E quando a gente fala dessa ressignificação da peça de roupa por meio do bordado, a gente pensa no quanto a bordadeira faz o bordado e o quanto o bordado também realiza e borda a própria pessoa que o faz. Em outras palavras, o exercício de bordar este vestido com tantas palavras que me povoaram durante o processo de transição do meu filho foram um exercício de acolhimento dessa aflição, desse medo, desse pesadelo, dessa angústia, desses conflitos, e a passagem dia a dia, ponto a ponto, a outro nível, a outro estado de sentimento, de emoção e de compreensão desse processo. Ou seja, o cansaço de bordar, o desmanchar e fazer novamente, que ocorreu muitas vezes,
é também um espelho do próprio processo de compreensão e de acolhimento de uma transição de gênero em família. Eu entendo, mas daqui a pouco eu vejo que eu não compreendi o que se passa, eu falo alguma coisa que não deveria ter sido dita, me arrependo, volto atrás e tento me comunicar novamente. É algo que eu desmancho de todos os meus preconceitos, daquilo que eu acreditava como verdade e rebordo uma nova palavra, um novo conceito, uma nova visão de mundo. Eu não sei se a gente designa como terapia, eu o vejo mais como filosofia e como uma experiência prática de revisitar, de conhecer a si mesma, né? De escarafunchar dentro de nós, de nomear sentimentos e estados, que é um passo muito importante da apropriação de processos. Nomear e registrar de uma outra maneira e recolocar no mundo de uma maneira a compartilhar com outras pessoas e a fazer uma diferença, né? No estado de coisas em que o mundo está. É um bordado que também traz uma carga de sacrifício, de penitência, e, consequentemente, de meditação a respeito do processo. A dificuldade do início, né, de aprender como é que se faz esse ponto, recorrer a Renata para me orientar várias vezes, e o alívio quando se conclui, estou chegando próximo. É o alívio também quando a gente já está mais próxima desse filho que fez a transição, estamos mais próximas de uma compreensão e de uma convivência harmoniosa, quando a gente reconhece que esse filho sempre foi um filho e só por uma fase nós ouvimos de uma outra maneira, nós nos confundimos, mas ele sempre esteve ali, como homem, como menino. Eu gostaria de reiterar que, assim como a pessoa que era a proprietária desse vestido passou por uma transição de gênero, a peça de roupa também, e todos nós, todo mundo ao seu redor passou também por essa transição, toda uma comunidade. E é um processo, o processo de bordar, eu me atenho a ele agora, não ao processo de escrita com palavras. Esse processo reflete também um processo interno pelo qual nós passamos. E quando tanto meu filho como eu, como as outras pessoas, olhamos para esse vestido agora, nós olhamos como um outro. Nós vemos uma alteridade, vemos o resultante de um processo artístico interno e externo, e não mais como uma peça de roupa que ele usou para tal ocasião, como eu disse anteriormente. Mãe e filho podem olhar então para essa peça como algo que porta significados diversos, além do subjetivo e do pessoal, mas também carrega uma carga de comunidade, porque são palavras de uma série de mulheres que, por sua vez, espelham e trazem a fala de outras mulheres e de outras famílias. Esse processo de ressignificação concreto foi feito por meio do bordado, né, da arte manual. Eu concluo essa minha comunicação para vocês a respeito do livro, dizendo que o livro está disponível de forma gratuita para baixar em PDF e também para ser adquirido. A primeira parte é toda com as narrativas escritas e a segunda é com os exemplos aqui das narrativas bordadas. É um livro publicado pela editora Alfarrábio de Santo André
e tem o pós-fácil preciosíssimo da professora Nina Veiga. Vocês podem entrar em contato comigo para aquisição ou para baixar na internet. Muito obrigada pela participação, por vocês terem me ouvido e acompanhado esse relato. Obrigada, professora Nina Veiga. Um bom congresso a todo mundo.